fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por João capítulo 16, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: por pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns de seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significava este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis? Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas são as palavras, perdoe nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor Jesus hoje nos mostra o que significa esse pouco de tempo ainda convosco, depois não mais me vereis, e esse pouco de tempo que depois me vereis de novo. Por pouco tempo. Significa que Jesus estava falando de um pouco tempo que lhe restava para Jesus ali entre seus discípulos, que eles sabiam que estava próxima a sua morte de crucificação. Era preciso que se cumprisse o que as Escrituras foram dito pelos profetas a respeito do Messias, a respeito do Jesus Cristo, nosso Senhor. Era necessário que essas coisas cumprissem para que ele salvasse a humanidade. Então, por um pouco de tempo, ele ainda estaria com os discípulos. E aí, esse outro pouco de tempo, e aí ele iria, não mais o veria, mas ele voltaria por um pouco de tempo e vereis de novo. Ele está falando já de sua ressurreição. Após o terceiro dia, Jesus ressuscita, e como a Escritura nos relata, algumas vezes depois ele apareceu novamente e esteve no meio dos discípulos. Então, significa: por esse pouco de tempo me vereis, e por um pouco de tempo estarei com vocês, e depois não mais me vereis. E aí eles ficaram a se perguntar e a interrogar entre si o que significava isso. Mas Jesus já falou para eles aqui no último versículo, no versículo 20, diz assim: em verdade vos digo, vós chorareis e os lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O que Jesus quer nos dizer com essas palavras? Que o mundo se alegrará. Ou seja, nós todas as vezes que alguém de nossa família, ou quem quer que seja, quando morre, muitas pessoas deduzem que a morte é o final. Morreu, acabou. Mas não é assim. A palavra de Deus nos ensina que não é assim. Que a morte é necessária para todos nós, para que se cumpra em nossa vida aquele ritual, aquele mandamento, aquela lei. Todos nós
temos obrigatoriamente que passar pela morte. A morte é uma transição, vamos dizer assim, é uma transição que nós vamos passar de uma vida para outra. O que significa essa transição e esse passar de uma vida para outra? Então, todos aqueles que viveram segundo a vontade de Deus e procuraram agradar a Deus, mesmo que tenha sido, por mais que seja pecador, mas se um dia ele se converteu em Cristo Jesus e se arrependeu verdadeiramente, em sua morte ele passará para um lugar bom. E aquele que não se arrepender certamente será condenado, que a palavra nos ensina isso. E esse pouco de tempo que Jesus está se referindo é aquele pouco de tempo que ele ficou com eles antes de sua morte e depois de sua morte, quando de sua ressurreição. Então, nós também devemos compreender isso. Mas os discípulos ficavam tristes, porque ficavam a imaginar, porque veja bem, se alguém morre, a gente não vê mais aquela pessoa, a gente não vê, mas o espírito daquela pessoa, a alma daquela pessoa, ela está em algum lugar, porque a morte não é eterna, a nossa vida, ela é eterna. Agora existem dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição, ou seja, o caminho da condenação. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, sermos coerentes, obedientes à palavra de Deus e procurar viver segundo a vontade dele, para que quando um dia de nossa morte nós estejamos preparados para ganhar a salvação prometida por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque somente Ele salva. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado por Jesus Cristo para todos, e a bênção de Deus Pai e do Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande